Neymar cavando uma vaga no Flamengo. Vamos reagir aos grandes jornalistas falando sobre isso, começando com o paparazzo rubro-negro. Segue o canal do Papa, link na descrição. A informação de agora é essa, porque o Neymar quer vir para o Flamengo, tá? O jogador aí tá querendo vir para o Flamengo. Agora ele não deve renovar com o Santos. Santos numa situação terrível, tá queimadaço lá com o que aconteceu recente, né? Gente próxima ao Neymar procurou o patrocinador master do Flamengo, tá? Isso é informação real, assim como também no início do ano procuraram, né? E a patrocinadora master do Flamengo estava interessada, inclusive, em bancar a vinda do Neymar. Ele sabe que o Flamengo ele terá visibilidade. O patrocinador master do clube entende que seria uma boa o Neymar no Flamengo, tá? Então, uma pessoa, uma fonte ligada ao Neymar, do staff do Neymar, entrou em contato, tá? Se dizendo representante do jogador, não foi o pai do Neymar diretamente, mas é uma pessoa próxima, se dizendo interessada em trazer o Neymar para o Flamengo. E nesse contato, essa pessoa marcou uma reunião para conversar sobre a possibilidade. E o patrocinador master do Flamengo falou: olha, a gente não manda nada no Flamengo. A gente é um patrocinador, nós somos um patrocinador que tem uma parceria para criar essa bet, que na verdade não é do Flamengo, é a PixBet, que tem ali aquele produto com o nome Fla, licenciado, mas não é do Flamengo. O Flamengo recebe ele royalties e tal. O Flamengo recebe também o patrocínio master. E eles não mandam nada no Flamengo. E o que foi passado para a pessoa, para a fonte ligada ao Neymar nós temos interesse. Não avaliamos profissionalmente e não avaliamos a qualidade do jogador, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Marketing ao interesse da patrocinadora master que o Neymar venha. Isso foi passado para essa fonte ligada ao jogador. Que essa pessoa passou para a bet do Flamengo, para o patrocinador master, na verdade, para o pessoal da PixBet também, o que passou para eles, isso aí foi o que chegou para mim, é que o Neymar quer jogar no Flamengo. E Cristiano Ronaldo, eu sou a favor. Di Maria, eu sou muito a favor. Os dois, Cristiano Ronaldo e Di Maria. O Neymar eu acho aposta. O Neymar eu acho um perigo, né, nesse grupo do Flamengo. Se o Neymar que vem é o Neymar que quer dar a volta por cima de verdade e jogar, ok, eu posso queimar minha língua, eu vou ficar feliz de queimar minha língua. Se o Neymar que vem é esse Neymar que tá cagando e andando pro Santos, que vai cagar e andar pro Flamengo, só quer usar o Flamengo de trampolim para ser convocado pelo Ancelotti, e no momento que for convocado, cagar pro Flamengo, que eu acho que tem chance de 90% ser isso, eu não quero. Mas eu entendo o fato da patrocinadora master do Flamengo querer o Neymar no Flamengo. Eu entendo. Porque ele traz um retorno de mídia absurdo. Vai vender muita camisa, vai aumentar muito o brand, né? Vai ser um brand fantástico, então eu entendo. Agora, tem que saber se o Felipe, o Boto, o BAP querem, né? Porque o patrocinador master me patrocina também. Ele querer é uma coisa, o Flamengo é outra. E eles vão acatar o que o Flamengo decidir. Já ficou claro para mim que eles vão acatar o que o Flamengo decidir. Se o Flamengo entender que não quer, mídia vai bombar, isso é fato. Isso aí não tem nem... O Flamengo vai explodir, o que o Flamengo vai ganhar. Olha só vou falar uma parada para vocês. O meu medo é que tem que ter um controle muito grande para ele não poluir a cabeça da garotada. Por quê? Ele se dá bem com Danilo, com Alexandro, Gerson. Os jogadores que são convocados, que conhecem ele, mas principalmente os mais antigos, adoram o Neymar. No Flamengo ele não seria estrela. Exatamente, nós temos outras estrelas no Flamengo, como o próprio Alexandre, Danilo, outros jogadores aí de seleção, o Arrascaeta, né, o Pedro. Então, ele não seria essa estrela, eu concordo com quem está falando isso. Mas eu queria dizer o seguinte, vou começar a fazer muito isso, fazer o copo cheio e o copo vazio. Copo vazio, Neymar vem, vai poluir a cabeça dos outros garotos, a vaca vai pro brejo, vai dividir o grupo, vem ganhando muito. Copo cheio. Os jogadores sabem que ele vem com a patrocinadora bancando, não é o Flamengo. A gente tem que querer os melhores dentro do clube. O Neymar, mesmo como uma aposta, se ele quiser jogar, ele vai arrebentar. Se ele não jogar, o Flamengo vai ganhar 10 vezes mais. Só de venda de camisa, de público, de mídia, de marketing, de tudo, só os patrocínios que vão vir. O Flamengo vai ganhar de 5 a 10 vezes o que vai gastar com o Neymar. O Neymar, ele pode ser ruim dentro de campo se ele não estiver rendendo, e a mídia negativa de faz um negócio, vai no Kings League, vai não sei o quê, vai pro Carnaval. Ele pode ter todo o retorno negativo campal, tá? E de faltar treino, e de não sei o quê, de inventar isso, inventar aquilo. Ele pode ter todos os erros dele. Polêmica, todos os erros dele. Você pode não gostar do Gabigol, mas a mídia que a gente tinha com o Gabigol, ela foi embora. O Flamengo perdeu muito de mídia com a saída do Gabigol. Isso ele tinha. Você não pode negar. Isso ele tinha. O Gabigol tinha essa mídia e trazia essa mídia para o Flamengo. O Neymar, ele traz isso com ele. É bom demais. Você
alavanca a mídia do clube, o clube ganha 5, 10 vezes mais do que ganharia sem ele. Ele pode ser ruim? Pode. Aí é o copo vazio, você vai ver o lado negativo. É o ônus e bônus. Você vai ver o lado positivo e negativo. Se for para ele não jogar bola e só fazer confusão, eu não quero. Mas ao mesmo tempo tem um lado meu falando assim, meu irmão, deixa vir, porque esse cara aí, se ele resolver jogar e ele vai querer mostrar serviço, e a última chance para mostrar serviço, e ele sabe disso, meus amigos, se ele jogar, ninguém segura o Flamengo. E aí são em duas situações. É no marketing e no campo. Se ele jogar, que eu acho difícil também, eu concordo com quem tá falando, ele não mostra isso pra gente. E ele não ia resolver tudo sozinho, como no Santos, como falaram aí agora. Ele teria um time. O Flamengo igual o Palmeiras anteontem. O Flamengo provou que é um dos maiores times da América. É um elenco forte. É um time para ganhar competições internacionais. É um técnico espetacular. Se ele vem, eu acho que tá mais pro copo cheio do que pro copo vazio. E eu vou deixar vocês comentarem, vocês decidirem sobre isso. Esse é o Paparazzo Rubro-Negro, sempre bem informado. Vamos ver agora o que falou o pessoal do programa Placar Aberto da Placar TV, com a jornalista Raíza Simplício, José Ilan, André Garoni e Gabriel Reis. O debate pegou fogo. Se inscreve lá, link na descrição. Eu acho que talvez seja o melhor cenário pro Neymar. Ou, não é pro Neymar não, mas para um clube que ele fosse jogar. Não sei se pro Neymar necessariamente. Mas o Neymar hoje ele não consegue ser protagonista 90 minutos de um jogo de futebol. Em qualquer time, né? Em qualquer tipo de cenário. No Flamengo ele não precisa. O Flamengo já tem um time. O Flamengo ele poderia ser o cara dos 20 minutos finais. Que é o que ele está entregando no Santos. Né? Por questões físicas, não de questão de qualidade técnica. Não estou falando que seria uma boa pro Flamengo ou uma boa pro... Mas acho que dentro do cenário do que pode oferecer o Neymar, é muito mais viável ele funcionar dentro de um time que não existe a necessidade de ter ele, um time que não é montado no entorno dele, do que um time, como é o caso do Santos, que é montado no entorno dele, numa dependência do Neymar. Mas você não tem o Neymar em campo, então é um time que depende de um jogador que não está em campo. O Flamengo não, o Flamengo já tem um time. Então, assim, não tô não é nem pró nem contra, eu tô trazendo uma bola aqui. Acho que se tem um time no Brasil hoje, onde se fosse pro Neymar continuar jogando no Brasil, seria o caso do Flamengo. Pelo apelo que teria, ele tem a visão dele de voltar para a seleção, disputar com a... Segue o canal do Papa, link na descrição. Viável possível. Agora, o Flamengo não tem interesse e eu super entendo o Flamengo. A gente já debateu muito aqui a questão do Neymar, que para mim não é um atleta há algum tempo. Eu acho que a pressão seria ruim para o Neymar. Mas será para 20 minutinhos? Para o Flamengo... Porque o Flamengo... O Flamengo é absurdo, Garoni. A pressão é muito grande. Mas o Flamengo é um time que convive mais com vitória do que com derrota. O Flamengo é um time que ele não vai ter a pressão que tem no Santos da derrota. Ou vai ter menos. Ele não tem pressão no Santos. No Santos ele vai lá assistir Kings League, lá o torcedor do Santos não faz pressão nele. Pelo contrário, o que eu vejo nas redes sociais são muitos torcedores do Santos defendendo o Neymar, falando que o Neymar tem direito, ele treinou, ele fez isso. Ele fisicamente não tá bem, passou todo esse tempo aí lesionado, ele foi pra Sapucaí. Não. Em relação a isso, sem dúvida alguma. A postura dele teria que mudar. O extracampo dele no Flamengo, sim, a torcida do Flamengo faria uma pressão em cima dele muito grande nesse tipo de atitude, né? Ele é um cara que, inclusive, ele deu uma entrevista, ele foi fazer o react lá do jogo da NBA, ele deu uma entrevista muito boa, inclusive falando sobre essa situação dele no extracampo, ele dizendo que o futebol em relação a isso está atrasado, que ele teve um tempo lá convivendo com astros da NBA e os caras faziam uma série de coisas, de marketing, de negócios, e ele acha, inclusive, que a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no ano que vem, vai ajudar o futebol, na visão dele, né, evoluir em relação a isso, porque ele mesmo não vê problema dele estar ali jogando pôquer, participando de um campeonato de pôquer, de estar lá no jogo da Kings League, etc. Eu acho que no Flamengo a pressão... No Santos ele é um deus, né? Os torcedores do Santos enxergam o Neymar, por exemplo, um salvador, um cara que veio para ajudar o Santos a sair do buraco. No Flamengo, não. Eu acho que no Flamengo a pressão em cima do Neymar, ela seria uma pressão absurda, uma pressão muito grande. Se ele quisesse vir, por exemplo, para ficar focado 100% dentro do campo, né, para jogar, e não é isso, tá? Não vai acontecer isso, porque ele entende que o certo é fazer o que ele faz. Né? Depois eu já achava isso antes. Né? Depois que eu vi essa entrevista dele, eu já confirmei 100%. Então, assim, não é compatível.
com a pressão absurda que ele receberia no Flamengo por fazer esse tipo de coisa. A torcida do Flamengo não aceitaria. Mas eu não acho que seja um problema ele ir na Kings League ou sei lá no que for. O grande eu problema é acho. ele não jogar bola. E se ele estivesse fazendo isso ele, jogando aí bola, que tá a não tem questão. Ele não problema. tá jogando bola, mas tá indo pro Carnaval, tá indo pra Kings League. O problema é não jogar bola. O Se ele grande estiver problema é fazendo você saber qual é o Neymar que vem pro Flamengo. É o Neymar que vai pra Kings League, que vai pro Carnaval, que vai pra festa, ou é o Neymar que ia se recuperar pra Copa de 2026? Eu falei na situação do Neymar hipotético, porque se ele quer ficar no Brasil, ele quer ficar no Rio de Janeiro, para ficar perto do Ancelotti, para voltar pra seleção brasileira, ou ele decide que vai ficar perto do futebol, da Kings League ou dos projetos dele. Mas ele quer isso também há tanto tempo, né? Assim, Pois se falando, Neymar quer isso, Neymar quer isso, Neymar quer isso. Mas eu acho que não é nem questão de querer, cara. Eu acho que ele não consegue ficar saudável. Ele não consegue, é uma questão de não conseguir. Ele não consegue, ele se lesiona o tempo inteiro. Porque, olha só, eu tenho muitos amigos no Al Hilal, né, que trabalham no Al Hilal, e ele foi pra lá, e a Arábia Saudita é um país totalmente diferente aqui do que tá acostumado, que a gente tá acostumado aqui no futebol brasileiro, etc. E várias pessoas falavam pra mim o seguinte: Raíza, ele vira à noite jogando pôquer, né? Então, assim, ele já não tem o sono. Sim. Do jeito que um atleta precisa ter. E na idade dele, mais ainda. Porque ele não é mais nenhum menino. Ele tem 33 anos, teve vários problemas de lesão, muitos problemas de lesão. Ele não é mais nenhum menino. E, sabe, ele vira à noite jogando pôquer. E o pessoal falava pra mim, Jorge Jesus fica pra morrer com ele. Porque ele não cuida do sono dele. Uma situação, assim, bem básica. Sim. E ele estava num país, né, na Arábia Saudita, um calendário mais leve, toda aquela situação. E ele não conseguiu ficar saudável. Eu acho que, assim, ele é um grande jogador, é um fora de série, é um craque. A gente fica nessa expectativa do Neymar hipotético, de olho na próxima Copa do Mundo, mas a nossa realidade é outra. A gente não pode se planejar em cima de um Neymar hipotético. Sim. Se o Neymar chegar lá saudável, daqui a um ano, ele estiver saudável, teve sequência, teve jogos, ficou saudável, tá bem para a Copa do Mundo, cara, ótimo. É um plus sensacional para a seleção. Mas time nenhum, e muito menos a seleção brasileira, tem que se apegar a um Neymar hipotético que não consegue ficar saudável. Eu vejo hoje, tá? O Neymar, assim, a informação que eu tenho é a seguinte: quando o Neymar chega no Santos, o desejo dele era arrebentar nesses 6 meses e voltar para o Barcelona. Esse era o objetivo dele. Inclusive, por isso, ele assina um contrato de 6 meses. O staff dele já tinha conversas com o Barcelona e outros clubes no futebol europeu, caso não acontecesse o Barcelona. Inicialmente houve o interesse do Barcelona em entender como ficaria a situação do Neymar depois, se ele conseguiria jogar, se ele conseguiria estar bem fisicamente, porque eles entendiam naquele momento que seria interessante eles terem um jogador midiático, um jogador que atrai como o Neymar. Só que aí o Yamal teve uma ascensão absurda, e todo o time do Barcelona, de forma geral, Rafinha jogando muito, mas o Yamal ali como uma figura midiática, essa figura que todo mundo ali em Barcelona esperava, né, e pensava nessa possibilidade do Neymar por conta disso. E jogando bola, né? E aí, jogando bola, o que aconteceu nesses 6 meses? Ele não conseguiu ficar saudável num time onde a torcida abraça ele pra caramba, onde ele tem toda a liberdade, né, de trabalhar, não tem pressão, a pressão é baixa, com todo respeito, né, porque eu já expliquei aqui porque a torcida do Santos, a diretoria do Santos encarou o Neymar como uma salvação de um time que tá quebrado, que subiu da Série B e etc. Só que ele não consegue, gente, ficar saudável. Ele simplesmente não consegue. Não, ele não então, quer, assim, né? Ele não se esforça, né? eu não sei se ele não quer, mas fisicamente, quando ele com não 33 anos... Quando ele não entende que ele eu não precisa sei dormir, se que ele- ele precisa descansar, que ele precisa... Não tem comportamento de atleta, né? A gente já falou sobre isso aqui. Pra mim, o Neymar não é atleta. Acho que ele nunca foi atleta. Com 25, 26, você consegue tapear. Isso não é só com o Neymar, não. Isso aconteceu com inúmeros jogadores brasileiros e não só brasileiros. O Neymar não é um atleta de futebol. Ele é um jogador de futebol, um cara talentosíssimo, um craque desde criança, mas ele nunca foi um atleta. E ele não quer ser um atleta. Ele não quer abdicar da vida normal que a gente tem, nós que não somos atletas, para ser um atleta, porque o atleta depende do corpo. E ele, infelizmente, não cuida do dele. Gente, eu acho o seguinte, né? O Papa já trouxe a informação sobre a procura do staff do Neymar pelo patrocinador master do Flamengo e já trouxe também a informação, aqui a gente trata de informação,
de que o Boto tem dito reiteradamente, publicamente ou não, de que não quer o Neymar. O Flamengo não quer o Neymar. Então a gente não está dizendo que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo. Estamos trazendo a informação pelo Papa de que o staff do Neymar fez uma consulta ao patrocinador representando o desejo do jogador de atuar pelo Flamengo. Eu acho que seria uma atração absurda, tá? Quero dar minha opinião aqui. Acho que seria uma atração internacional, uma atração absurda, uma jogada de marketing espetacular, sim. Mas só que o Flamengo não pode ir para o Mundial só pensando nisso. Aliás, não dá para colocar isso nem como a principal razão do Flamengo estar no Mundial. Uma coisa é você ter o Neymar no seu elenco se você for um clube saudita ou um clube mexicano, sem uma força realmente de conjunto que o Flamengo tem hoje, sem jogadores como o Flamengo tem hoje. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um time forte, um time montado, um time já estruturado, onde o Neymar, se for colocado para jogar, e ninguém imagina que o Neymar, se fosse contratado, viria para ficar no banco de reserva, o Neymar, se for colocado para jogar no Flamengo, talvez atrapalhe o Flamengo. Essa é a questão, né? O Neymar hoje, em 2025, em junho de 2025, estamos quase em junho, hoje tem futebol, tem condição física para ser titular do Flamengo, condição física, claro, a gente sabe que ele tem capacidade e talento para isso, ou tinha, né? Mas o Neymar hoje conseguiria jogar em alto nível físico nesse time do Flamengo, então, ao mesmo tempo que seria uma jogada e tanto de marketing, seria uma atração espetacular, você talvez atrapalhasse, ou muito provavelmente atrapalhasse, o desempenho técnico do Flamengo no campeonato, a não ser que o Neymar venha numa condição diferente do que ele tem mostrado até agora. Embora ele tenha entrado até bem nos jogos do Santos recente, mas faltando poucos minutos, né? Já com o adversário cansado. O que eu comentei seria exatamente disso, de um Neymar que é quase exibição, fazendo 15, 20 minutos. Mas aí não vai jogar Vera o campeonato, aí o Flamengo vai se dar ao luxo de botar um cara para fazer exibição? Entendeu? Não seria para jogar com exibição. A exigência física do Flamengo é gigante, tanto que, por exemplo, o Pedro tem ficado no banco de reservas por conta disso, pela questão física, né? O Felipe Luiz muitas vezes opta pelo Bruno Henrique como centroavante porque ele entende que fisicamente, na hora de fazer aquela pressão ali, o Bruno Henrique entrega mais. Se você olhar o time do Flamengo, é um time que joga no nível físico no máximo, né? Tanto que tem vários jogadores que acabam se lesionando, aquela coisa, pelo esgotamento físico. Eu não sei, assim, sinceramente, tecnicamente, ninguém discute o Neymar, mas eu acho que essa questão física, ela pesa muito. E aí tem o lado do clube, né, seja do Flamengo ou seja outro clube, e tem o lado também do próprio jogador, né? É o que eu falei, eu acho que a pressão em cima dele, num time como o Flamengo, seria muito grande. Você tá vendo aqui, é o contato mesmo do cara? Sim, sim. É lá do Nordeste, tá vendo? Que sim. São os donos da Pixbet, da Flabet. Desculpa ter que citar aqui o patrocinador, mas ele me ligou. Me liga, notícia boa, Neymar, tá? Então a informação é a seguinte, gente. Fiz questão de botar o print aqui no grupo pra galera ver que... Só pra gente botar a informação certa aqui embaixo, foi o Neymar que procurou o patrocinador, não é o Neymar exatamente, uma pessoa muito próxima do Neymar. Mas foram eles que procuraram o patrocinador. Vamos só inverter aí, galera, pra informação ficar correta. Okay? Neymar procurou o patrocinador master do Flamengo. Na verdade, a gente não pode dizer que é o Neymar, mas é uma pessoa muito próxima do Neymar. Uma pessoa muito próxima do Neymar. Como já devem estar sabendo que o José Boto não quer, inclusive uma fonte próxima à diretoria do Flamengo ainda brincou, falou assim, vamos ter que botar cama no ônibus do Flamengo? Então, eu já tinha falado isso. O José Boto já disse que não, inclusive lá em São Paulo chegando, a diretoria do Flamengo não tem interesse. Tá? Então a informação o Neymar está cavando uma vaga no Flamengo. E por que isso? Uma pessoa também ligada ao Flamengo falou, ele quer vir para cá, a gente já sabe que é porque o Ancelotti quer ele perto e o melhor CT da América é o CT do Flamengo. E ele sabe que o Flamengo dá projeção para ele, a seleção tem 5 jogadores do Flamengo convocados. Namoro antigo. Deve ter mais o Pedro, namoro antigo, mas a diretoria do Flamengo não quer o Neymar. A diretoria do Flamengo não quer o Neymar, pelo menos até a última informação que eu tinha é que a diretoria do Flamengo não quer o Neymar. Não quer ainda? Não quer, não. A informação que eu tinha até... horas atrás é que não queria o Neymar. Agora, é um namoro antigo, o patrocinador master do Flamengo, que eu já citei aqui, não vou ficar, não é patrocinador do canal e do programa, eu não vou ficar forçando, mas a gente está citando porque envolve ele. O patrocinador master do clube entende que seria uma jogada de marketing absurda, que motivaria muita coisa, venda de camisa, então o próprio Neymar utilizar a camisa do Flamengo com o patrocinador master aparecendo seria uma alavancagem absurda.
mas respeita o que ele me falou aqui. Na ligação, você viu que teve uma ligação É uma de 4 decisão minutos do comigo. departamento de futebol, né? Teve uma ligação de 4 minutos comigo, o dono do patrocínio Master do Flamengo, que eu fiz questão de mostrar para vocês, e avisei no X que é real a informação. Tem jornalistas que se dizem jornalistas que estão falando com a pessoa errada, não estão falando com a pessoa certa. E a informação realmente, gente próxima ao Neymar procurou o patrocínio Master do Flamengo para saber, vem cá, rola ainda aquilo que vocês queriam no início do ano? Porque já quis no início do ano. Inclusive, a gente trouxe a informação aqui, olha, ele quer 6 meses de contrato, pode ser Flamengo, pode ser Santos. Acabou fechando com o Santos porque o BAP, o pessoal do Flamengo, não quis. E continua não querendo. Não tem negociação com o Neymar. A questão é essa, não tem negociação. Foi procurado aquela famosa sondagem, e aí, ainda continua querendo? Porque o Neymar está querendo ficar no Rio. Sim. Falou nem Flamengo, o Neymar tá querendo ficar no Rio. É o melhor CT e tudo mais. E o Ancelotti vai morar na Barra, né? O Ancelotti morar na Barra, o Ancelotti quer acompanhar de perto para dar oportunidade ao Neymar. A verdade é a seguinte, gente, o Flamengo não quer, o Boto não quer, o BAP não quer, o marketing... Quem quer é o Neymar. Quem quer, eu não posso cravar o Neymar. Sim. Gente próxima a ele... O staff do Neymar. Mas ninguém próxima faria a o ele contato. procurou a patrocinadora do Flamengo, os caras ficaram animados. A mensagem é, pô, notícia boa, tamo animado, o cara quer vir. Foi o pai do Neymar, ô Papa? Eu Joguei não tenho pra nome, você. eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Agora, a questão Neymar, é, pai? o jogador tá cavando a vinda pro Flamengo e agora, óbvio, sabendo que o Flamengo não quer, vai tentar desmentir, vai utilizar os amigos dos amigos, né? Porque quem tá tentando desmentir é amigo do amigo. É muito próximo lá, inclusive, do pai do Neymar. Então, agora vai tentar desmentir dizendo que não tem nada, só que tá aqui, o print é eterno. Tá aqui, o patrocinador Master do Flamengo, então tá falando mentira? Porque falou que foi procurado por gente próxima ao Neymar. Agora, outros 500 são o seguinte, ó, diretoria do Flamengo não quer, a gente traz a informação e já traz o contexto também que está acontecendo. A diretoria do Você Flamengo mata a cobra e mostra o pau, é isso, né? mata a cobra e mostra a cobra. Tá. Menos Mas é mal. isso, gente. Eu acho que ele vem pro Flamengo, acho muito difícil. Eu acho que seria bom, também não, apesar de eu achar que o Neymar é a última chance dele de mostrar que ele pode ainda ser útil para a seleção brasileira, e essa chance no Flamengo seria absurda, eu acho que é um risco muito grande. Eu acho que o Neymar pode, de repente, atrapalhar a cabeça dos jogadores mais jovens e tudo mais, e mexer com esse elenco, rachar esse elenco. Acho que não. O elenco do Flamengo tem uma situação diferente do Santos. É um elenco mais estrelado, né? Ele não seria a estrela, poderia ser até a estrela maior, mas não seria uma estrela. Raíza Simplício arrebenta. Ela é sensacional. Muito boa nos comentários. Agradecimentos ao pessoal do programa Placar Aberto da Placar TV. Vamos ver o que apurou o Flazoeiro. Se inscreve lá também, link na descrição. Vamos falar sobre a situação do Neymar, notícia que pegou todo mundo de surpresa agora à tarde, foi o Paparazzo que trouxe. O negócio é o seguinte, gente, a informação é que pessoas próximas ao Neymar procuraram o patrocinador do Flamengo para poder saber se havia no Flamengo o interesse de contratar o Neymar. Vale lembrar que ele tem contrato com o Santos até o dia 31 de junho, agora. Então o contrato dele já está acabando com a equipe santista. E aí, procuraram. Por que procuraram, Flazoeiro? O patrocinador. Porque, como vocês estão ligados, a maioria do dinheiro, ou grande parte do dinheiro do Flamengo hoje, vem dos patrocinadores. E, normalmente, quando o Neymar ele faz um contrato com o clube, muda-se ali os valores e as cifras dos patrocinadores, até porque o Neymar ele traz uma visibilidade muito grande. Foi o que aconteceu com o Santos agora. Assim, o Neymar ganha 21 milhões de reais por mês. Não, mas o Santos passou a ganhar muito mais dinheiro porque o Neymar foi para lá e deu muito mais visibilidade ao peixe. Então, procuraram um dos patrocinadores do Flamengo para poder entender se o Flamengo teria o interesse de contratar o Neymar para jogar, para ser jogador do clube. Isso passa muito pelo desejo do jogador em estar presente no Super Mundial de Clubes. O José Boto, ele falou comigo no último sábado, teve aquela resenha lá do Cristiano Ronaldo e tal. Depois que acabou, que eu fui conversar com ele ali pessoalmente, falei, cara, mas vem cá, e o Neymar? O Neymar vai ficar livre no mercado aí e tal, o Neymar vai ficar à disposição? Como é que fica a situação do Neymar? E ele disse que o Neymar era um jogador que nesse momento não interessava ao Flamengo. Ele falou, não, o Neymar não interessa ao Flamengo. E aí ele não entrou em muitos detalhes,
mas ele falou que o Neymar não interessava. Óbvio que o futebol é dinâmico, as coisas mudam o tempo todo. Não interessava sábado, mas hoje ele pode passar a interessar. Mas, a princípio, o Flamengo não tem o desejo de contratar o camisa 10 do Santos. E daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Hoje vai dar quebra-pau nos comentários, com certeza. Hoje é quebra-pau nos comentários. Você contrataria o Neymar? Com ele se oferecendo? Você traria o Neymar para o Flamengo? O que você faria? Eu faria, vou falar o que eu faria. Eu faria um contrato de produtividade, só ganha quando joga, e a cada gol ou a cada assistência que ele desse, ele iria ganhar mais, e é isso. Eu faria um contrato assim com ele, assim, dependendo muito mais dele do que do próprio Flamengo. Coloca nos comentários o que você faria se você fosse o Mengão com respeito à contratação do Neymar. Coloca nos comentários. Eu acho que, mano, chegaria para dividir a posição ali com a Arrascaeta. Porque os dois, nenhum dos dois jogam o Campeonato Brasileiro inteiro. Essa é a realidade. Os dois têm ali, o Arrascaeta tem menos do que o Neymar. Problemas físicos, assim. Então, mano, vocês vão dividir a posição. Jogo joga o Neymar, jogo joga o Arrascaeta. Jogo dá para jogar os dois. Então, eu colocaria ali os dois ali dividindo a posição e o Flamengo subiria muito de qualidade e a visibilidade eu não preciso nem falar. Mas eu queria saber a sua opinião. É claro que se o Neymar vier para o Flamengo, ele vai ter que entender algumas coisas. Por exemplo, não vai ter um ônibus com uma cama aqui no Flamengo para ele. Vai ter que sentar na cadeira igual todo mundo. No banco, né, do ônibus igual todo mundo. Ele vai ser tratado igual todo mundo. No Santos, é uma situação extra séria. Agora, no Flamengo, ele vai ser tratado igual a todos. Vamos ver se ele também vai aceitar isso, né? Se ele vai topar isso, se ele vai topar o desafio de ser jogador do Flamengo. Mas eu queria saber a sua opinião. Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. Quero saber de você. Traria ou não o Neymar para o Flamengo? Comente. Muito boa essa do Flazoeiro. Contrato de produtividade pro Neymar. Gostei dessa. Vamos ver agora a opinião do Renato Maurício Prado. Se inscreve no canal RMP. Link na descrição. Você aceitaria Neymar no Flamengo para jogar a Copa do Mundo dos Clubes? Não é segredo para ninguém que a FIFA gostaria de ter todos os superastros nesta Copa do Mundo de Clubes. Já cogita, inclusive, e também tem a vontade do próprio jogador, arrumar uma maneira de botar o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo dos Clubes. Cristiano Ronaldo, que fica sem contrato agora com seu clube árabe, e a FIFA está buscando algum clube que queira, eventualmente, fazer um contrato curto com o Cristiano Ronaldo, só para ele jogar a Copa do Mundo dos Clubes. O Cristiano tem interesse, porque, claro, o Cristiano quer estar num palco onde vão estar os melhores do mundo. O Messi vai estar lá com o seu time da MLS. Para a FIFA, seria bom. E para o Neymar também. Imagina, o Neymar voltou para o Santos achando que ia fazer chover aqui, não fez coisa nenhuma, se machucou, ficou um tempão fora e viu o Santos ser eliminado na Copa do Brasil. O Neymar não tem mais chance nenhuma de conquistar qualquer tipo de título com o Santos. Não conseguiu no Paulista, até porque se machucou, não jogou no jogo importante que era contra o Corinthians. Não conseguiu na Copa do Brasil, que seria um atalho. Copa do Brasil a gente sabe que é mata-mata, tal e coisa, dependendo dos cruzamentos, poderia chegar lá. E não vai chegar mais em lugar nenhum, porque não disputa Sul-Americana, não disputa Libertadores, e o Brasil, no Brasileirão está na zona do rebaixamento. Então, o sonho do Neymar voltar para disputar algum título com o Santos já foi para o ralo. É claro, não foi ele que me disse, nem ninguém da assessoria dele, mas eu aposto que ele gostaria, sim, de disputar o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo dos Clubes. E o Flamengo seria uma opção. Mas será que é um bom negócio para o Flamengo? Eu não traria o Neymar. Eu não traria o Neymar porque eu acho que o pacote Neymar é muito complicado. O pacote do Neymar significa trazer o pai do Neymar junto. O pai do Neymar é um cara altamente pernicioso para o clube. Ele ia querer dinheiro por qualquer coisa que o filho fizesse, ia querer uma grana que o Flamengo não tem para pagar e nem vale a pena pagar hoje em dia no Neymar. O Neymar no Flamengo, eu talvez só aceitasse se ele dissesse assim, olha aqui, eu quero jogar a Copa do Mundo, eu jogo por vocês. Vocês me autorizam a jogar por você? Se eu fizer tantos gols, vocês me pagam tanto. Se o Flamengo ganhar tantas partidas, vocês me pagam tanto. Se o Flamengo não ganhar nada e eu não fizer gol, vocês não me pagam nada.
E mesmo assim, eu confesso que eu teria um pouco de medo do lado de contaminação do grupo. Imagina o Neymar nos Estados Unidos, se ele não ia querer sair à noite para tudo que ele faz aqui. E aí a meninada ia querer ir atrás dele. Então, realmente, eu não aceitaria o Neymar no Flamengo. Essa foi a opinião do Renato Maurício Prado. Assista agora ao Pedrão Mengão Melhor. Se inscreve no canal dele, link na descrição. Neymar no Flamengo? Pessoas próximas a Neymar entraram em contato com o patrocinador master do Flamengo para saber do desejo de tê-lo no clube. É um movimento embrionário, ou seja, é um movimento inicial. Essa informação que trouxe foi o Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, e ele até coloca aqui que o José Boto negou a vinda do Neymar. Conversando com um dirigente do futebol do Flamengo, eu já disse aqui, perguntei eles, e o Neymar? Um monte de gente me pergunta sobre o Neymar, Pedro. O Neymar vai sair, o Neymar deu entrevista lá dizendo que não sabe se vai ficar, um tom já de despedida do Santos, parece que não encaixou, o time lá é ruim pra cacete, ele tá puto com isso, é evidente que ele tá puto com isso, que o time é ruim, ele também não consegue jogar, lesiona toda hora, fazendo react aí, preocupado em Kings League, entendeu? E aí eu perguntei, a pessoa falou, olha, eu não quero, porque ele vai vir pra cá pra arrumar problema. E outra coisa, aqui no Flamengo, ele é igual o Lohan, e não vai ter cama no ônibus pra ele não, porque parece que ele solicitou um ônibus com uma câmera pra ele. Aqui no Flamengo ele não vai ter isso. Esse foi Pedrão, o Mengão Melhor. Vamos finalizar com o jornalista Venê Casagrande. Se inscreve no canal do Venê, link na descrição. Olha a informação do colega paparazzo rubro-negro. Segundo o paparazzo rubro-negro, o staff de Neymar procurou a patrocinadora master do Flamengo para saber se o clube tem interesse em contratar o jogador. No momento, não houve nenhuma proposta oficial, mas apenas uma consulta. Enquanto isso, Camisa 10 se aproxima do fim do seu contrato junto ao Santos. Cara, na boa, gente. Pelo que eu estou entendendo aqui, a informação, repito, é do paparazzo. Ele está cavando uma vaga no Flamengo e eu espero que isso não mude nada na vida do Flamengo no sentido de tentar a contratação do Neymar. Gente, esqueçam isso, eu acho que só vai atrapalhar a vida do Flamengo de verdade, cara. Olha o que ele tá fazendo fora das quatro linhas. Tudo menos focando em estar 100% fisicamente para jogar o seu bom futebol. Inclusive o Ancelotti, um dos acertos dele na convocação foi não chamar o Neymar. Neymar não merece estar na lista de convocados da seleção brasileira. E digo mais, não sei nem se a gente poderá contar com o Neymar na Copa do Mundo de 2026. O Neymar é uma incógnita. Vir para o Flamengo agora não iria trazer nenhum benefício, pelo contrário. Ia vender muita camisa. Gente, o Flamengo já vende muita camisa, de verdade. Então não faz o menor sentido a contratação do Neymar, pelo menos na minha visão, não sei o que vocês acham, tá? Queria a opinião de vocês, inclusive. Rapaziada, o Neymar tá querendo jogar no Flamengo. Você tem noção do que seria isso? Tecnicamente, um dos maiores craques da história do futebol vestindo o manto sagrado. Resta saber que Neymar está querendo jogar no Fla, o Neymar do início da carreira do Santos e do Barcelona. Essa época ele se dedicava e jogava muito. Ou o Neymar do póquer, da Kings League e do Carnaval. Ele ou era o camisa 10 da seleção, o ídolo da molecada, o cara que já foi top 3 do mundo. E o Flamengo vai disputar a nova Copa do Mundo de Clubes que começa agora em junho nos Estados Unidos. Será que esse casamento pode dar certo? Bom, isso mostra a força do Flamengo no cenário mundial. O clube se tornou um gigante global. Agora eu quero saber de você, nação rubro-negra. Você acha que o Neymar encaixa nesse time? Seria uma boa pro elenco ou mais um nome midiático que só vai trazer problemas? Comenta aqui embaixo. Bora botar fogo nesse debate. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque se essa bomba estourar, você vai saber aqui no Mundo Fla News em primeira mão. Compartilha com aquele amigo que gosta do Neymar. Compartilha nos grupos de WhatsApp, grupo da família, compartilha em todos os lugares. Até a próxima, saudações rubro-negra.